Imagine uma serpente tão gigantesca que, em vez de deslizar pela floresta, dominava pântanos e rios inteiros. Uma criatura capaz de devorar crocodilos com facilidade e que poderia ser confundida com um monstro mitológico. Essa não é uma história inventada ou uma cena de filme de terror. Essa cobra realmente existiu e seu nome é Titanoboa serrajonescensis. A Titanoboa é considerada a maior cobra que já existiu na Terra. Suas dimensões são tão impressionantes que mesmo no mundo dos dinossauros ela poderia ter sido um predador temido. Mas por que uma serpente tão gigante desapareceu? O que possibilitou sua existência? E, mais intrigante ainda, será que algo parecido poderia surgir novamente no nosso planeta? Prepare-se para embarcar em uma jornada pela história da maior serpente que o mundo já viu. Um ser tão colossal que desafia até mesmo nossa imaginação. Em 2009, um grupo de cientistas liderado por Jonathan Block e Carlos Jaramillo fez uma descoberta extraordinária na mina de carvão de Cerrejón, no norte da Colômbia. Enquanto procuravam fósseis de plantas e outros animais antigos, eles depararam com algo impressionante: vértebras enormes de uma cobra fossilizada. Cada vértebra era maior do que a de qualquer serpente conhecida até então. Quando reconstruíram o fóssil, os cientistas não acreditaram no que estavam vendo. A Titanoboa tinha cerca de 13 a 15 metros de comprimento e pesava em torno de 1.100 quilos. Para você ter uma ideia, isso é quase o comprimento de um ônibus escolar e o peso de um pequeno carro. A Titanoboa viveu há cerca de 58 a 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros. Esse período foi marcado por um clima extremamente quente e úmido. As temperaturas médias eram cerca de 10 graus Celsius mais altas do que as de hoje, o que criou as condições perfeitas para o surgimento de animais de tamanhos colossais. E por que o clima influencia no tamanho de uma serpente? As cobras são ectotérmicas, o que significa que dependem da temperatura ambiente para regular sua temperatura corporal. Ambientes mais quentes permitem que répteis cresçam maiores, pois suas funções metabólicas são mais eficientes. A Titanoboa reinava nos antigos pântanos tropicais, mas ela não estava sozinha. Seus principais concorrentes eram grandes crocodilianos, como o Crocodylus falconensis e o Cerrejonisuchus, ambos também descobertos na mina de Cerrejón. Esses crocodilos pré-históricos podiam atingir até 6 metros de comprimento, mas eram presas fáceis para a Titanoboa. Além disso, peixes enormes e tartarugas gigantes habitavam esses ecossistemas aquáticos. A Titanoboa provavelmente era um predador de emboscada, aguardando pacientemente debaixo d'água para atacar suas vítimas com uma força esmagadora. Você consegue imaginar o que seria encontrar uma cobra desse tamanho espreitando sob a superfície da água? Um simples deslize e você estaria nas mandíbulas desse monstro. A maior cobra viva hoje é a sucuri verde, ou anaconda, que pode chegar a 8 metros de comprimento e pesar cerca de 250 quilos. Mesmo impressionante, ela parece minúscula ao lado da Titanoboa. Outra espécie notável é a piton reticulada, famosa por sua capacidade de se enrolar em presas maiores. Ainda assim, nenhuma delas chega perto das proporções descomunais da Titanoboa. Por que, então, não temos mais cobras desse tamanho hoje em dia? Uma das razões principais é o clima. Com temperaturas mais baixas, é mais difícil para répteis crescerem a tamanhos extremos. Além disso, a disponibilidade de grandes presas e a competição com mamíferos carnívoros também limitaram o tamanho das cobras modernas. Acredita-se que a Titanoboa utilizava a mesma estratégia de caça das sucuris e pitons de hoje, constrição. Ou seja, ela não usava veneno para matar suas presas. Em vez disso, enrolava-se em torno da vítima e apertava com uma força brutal até que os ossos se quebrassem e os órgãos fossem esmagados. Estudos sugerem que a força da constrição da Titanoboa poderia chegar a 400 libras por polegada quadrada, psi, uma pressão capaz de esmagar um crocodilo em segundos. Para comparação,
Uma piton moderna aplica cerca de 90 psi em sua constrição. Imagine o terror de ser capturado por uma serpente com essa força. É como ser prensado por um trator. Você acha que conseguiria escapar de algo assim? Agora que já conhecemos as dimensões impressionantes e os métodos de caça dessa serpente colossiva, vamos mergulhar no habitat onde a Titanoboa reinava. Para entender o porquê a Titanoboa foi possível e o que levou à sua extinção, precisamos explorar o mundo que ela habitava. Imagine o planeta Terra muito diferente do que conhecemos hoje, um lugar quase surreal em termos de biodiversidade e clima. O período Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos, foi uma era de transformação. Com os grandes dinossauros fora do cenário, os mamíferos começaram a se diversificar e a dominar a terra firme, mas nos ambientes aquáticos, os répteis continuavam como os principais predadores. A mina de Cerrejón, onde a Titanoboa foi descoberta, nos dá pistas valiosas sobre como era esse mundo. Essa região da Colômbia era um vasto pântano tropical, com rios largos e águas quentes. A floresta tropical de Cerrejón era tão rica em biodiversidade que os cientistas acreditam que ela se assemelhava a florestas amazônicas no modernas, mas com árvores e plantas ainda maiores devido ao clima extremamente quente. As temperaturas médias eram de cerca de 30 graus Celsius, um calor constante que favorecia o crescimento de animais de sangue frio, como a Titanoboa. Imagine um pântano fervilhando de vida, onde crocodilos, tartarugas gigantes e peixes pré-históricos coexistiam em um delicado equilíbrio. Nesse cenário, a Titanoboa era a rainha suprema. Como já mencionamos, a Titanoboa era um animal ectotérmico, ou seja, dependia do calor ambiente para manter suas funções vitais. O tamanho descomunal dessa serpente só era possível devido às temperaturas extremamente elevadas. Quanto maior o animal, mais difícil era para ele regular sua temperatura corporal. Por isso, apenas um clima tropical extremamente quente permitiria que uma cobra de 13 a 15 metros sobrevivesse e prosperasse. Mas e se as temperaturas aumentarem novamente? Será que isso poderia trazer de volta uma serpente do tamanho da Titanoboa? Embora essa seja uma especulação intrigante, a verdade é que o ambiente atual não oferece as mesmas condições de milhões de anos atrás. A biodiversidade mudou, os habitats foram alterados e a competição com mamíferos predadores seria intensa. A Titanoboa não estava sozinha no seu mundo. Entre os fósseis encontrados em Cerrejón, foram identificados vários animais que compartilhavam o mesmo habitat. Alguns deles eram crocodilomorfos pré-históricos, grandes crocodilos como Cerrejonisuchus, que competiam por alimento e provavelmente eram predados pela Titanoboa. Apesar de serem ferozes, esses crocodilos não eram páreo para a força esmagadora da serpente gigante. Na época da Titanoboa, rios e lagos eram habitados por peixes enormes, semelhantes aos atuais arapaimas ou peixes-gato gigantes. Essas presas aquáticas eram alvos fáceis para uma cobra que podia atacar sorrateiramente debaixo d'água. Uma das descobertas mais fascinantes em Cerrejón foi as tartarugas gigantes, como a Carbonemis, com carapaças do tamanho de uma mesa de jantar. Mesmo esses seres robustos não estavam seguros da Titanoboa. Agora, imagine a rotina dessa serpente colossal. Ao contrário das cobras menores que precisam se alimentar com frequência, a Titanoboa podia passar semanas ou até meses sem comer após uma refeição gigantesca. Após capturar e devorar um crocodilo ou um peixe imenso, ela se retirava para locais mais calmos e ficava em repouso, digerindo sua presa. Você sabia que as cobras consomem suas presas inteiras? Isso significa que quando a Titanoboa engolia algo grande, sua digestão era lenta e meticulosa, aproveitando cada pedaço da refeição. É um processo impressionante e ao mesmo tempo assustador imaginar uma serpente desse tamanho realizando tal feito. A mina de carvão de Cerrejón se tornou um verdadeiro tesouro para os paleontólogos.
Graças às condições ideais de fossilização, os restos da titanoboa e de outros animais foram preservados em detalhes impressionantes. Além de fósseis de vertebrados, os cientistas encontraram também fósseis de plantas tropicais que ajudaram a reconstruir o ecossistema. Mas por que esses fósseis ficaram tão bem preservados? A combinação de sedimentos ricos em minerais e a ausência de grandes mudanças geológicas daquela região permitiu que os vestígios ficassem intactos por milhões de anos. Cada descoberta em Cerrejón ajuda a preencher lacunas na história da vida da Terra após a extinção dos dinossauros. Pense por um momento. Como seria se a titanoboa ainda existisse nos dias atuais? Será que ela estaria escondida nos pântanos da Amazônia ou em outros lugares remotos do planeta? Seria possível uma cobra desse tamanho passar despercebida? Embora seja improvável que uma serpente desse porte ainda exista, o pensamento desperta nossa curiosidade e medo ao mesmo tempo. Afinal, o planeta ainda guarda muitos mistérios e quem pode garantir que conhecemos todas as criaturas que habitam os lugares mais isolados da Terra? Agora que já exploramos a vida, o habitat e os métodos de caça da titanoboa, surge uma pergunta inevitável. O que levou ao desaparecimento dessa serpente colossal? A titanoboa dominou os ecossistemas tropicais por milhões de anos, mas como tudo na história da Terra, seu reinado teve um fim. Vamos investigar as causas dessa extinção e entender como as mudanças no planeta selaram o destino dessa gigante. O principal fator por trás dessa extinção da titanoboa foi, sem dúvida, a mudança climática. Durante o período Paleoceno, as temperaturas globais eram extremamente elevadas, permitindo que répteis ectotérmicos como a titanoboa crescessem a tamanhos descomunais. No entanto, com o avanço para o período Eoceno, cerca de 50 milhões de anos atrás, o planeta começou a resfriar gradualmente. Mesmo pequenas quedas na temperatura média global podem ter efeitos devastadores em animais ectotérmicos. Com o resfriamento, ficou mais difícil para a titanoboa manter sua atividade metabólica e, consequentemente, seu tamanho. Cobras gigantes necessitam de muito calor para sustentar suas funções corporais e temperaturas mais baixas significam menos energia disponível para sustentar um corpo tão massivo. Além disso, o resfriamento influenciou diretamente os ecossistemas tropicais. As florestas e pântanos exuberantes de Cerrejón começaram a mudar, levando ao desaparecimento de habitats ideais para a titanoboa. Outro fator determinante para a extinção da titanoboa foi a ascensão dos mamíferos predadores. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram a diversificar-se e ocupar nichos que antes pertenciam aos grandes répteis. Durante o Eoceno, os mamíferos carnívoros começaram a se tornar predadores mais eficientes e adaptáveis. Esses mamíferos eram de sangue quente, endotérmicos, o que lhes dava uma vantagem em ambientes frios e variáveis. Enquanto a titanoboa dependia do calor externo para sobreviver, os mamíferos podiam caçar de forma eficaz independentemente das temperaturas ambientais. Isso significava que à medida que o clima esfriava, os mamíferos podiam competir mais eficazmente por presas e habitats, pressionando a titanoboa e outros grandes répteis. Essa mudança marcou uma transição de domínio no reino animal. Os répteis cederam espaço aos mamíferos, que se tornaram os predadores dominantes em muitos ecossistemas. Além do clima e da competição, os próprios habitats da titanoboa começaram a desaparecer. Os pântanos tropicais de Cerrejón deram lugar a ecossistemas diferentes, menos propícios para uma cobra gigante. À medida que os continentes continuavam a se mover devido à deriva continental, as paisagens mudavam de forma dramática. Os pântanos se reduziram, as florestas se modificaram e os rios se transformaram. Menos água e menos calor significavam menos oportunidades para uma serpente aquática de tamanho colossal. Sem um ambiente estável e adequado, a titanoboa não conseguiu se adaptar rapidamente o suficiente para sobreviver. A extinção da titanoboa não foi um evento repentino. Ao longo de milhares de anos, as populações dessa serpente gigante provavelmente diminuíram gradativamente. Esse processo lento é característico de muitas extinções no registro fóssil.
Conforme o ambiente mudava, as novas condições tornavam impossível sustentar uma população viável de cobras desse porte. É possível que existissem bolsões isolados de titanoboa sobreviventes em áreas mais quentes por algum tempo, mas eventualmente esses refúgios também desapareceram. A titanoboa não foi a única a desaparecer durante esse período de mudanças. Muitos outros gigantes pré-históricos também foram extintos. Alguns desses animais já foram citados aqui, como os crocodilianos gigantes, as tartarugas colossais e os peixes gigantes pré-históricos. Essa onda de extinções ajudou a moldar os ecossistemas modernos e preparar o terreno para os animais que conhecemos hoje. Essa é uma das perguntas mais intrigantes. Será que, em algum momento no futuro, uma cobra tão gigante quanto a titanoboa poderia reaparecer? Teoricamente, a resposta seria sim. Se o clima global voltasse a ser tão quente quanto durante o Paleoceno e os ecossistemas tropicais se expandissem novamente, as condições poderiam permitir o surgimento de uma cobra de tamanho similar. No entanto, a presença dominante dos mamíferos e a intervenção humana no meio ambiente tornam essa possibilidade extremamente remota. Além disso, a evolução é um processo lento e adaptativo. Mesmo que as condições fossem ideais, levaria milhões de anos para uma serpente evoluir novamente até atingir o tamanho da titanoboa. Mas e você? Acha que estaria preparado para viver em um mundo onde uma cobra gigante pudesse aparecer de repente nos rios e pântanos? É uma ideia assustadora, mas fascinante. Gostou do assunto? Então assista a nossa playlist de animais exóticos. Muito obrigado e até a próxima!